nesse momento, agradecemos a espiritualidade que por certo se faz aqui presente, ao Mestre Jesus e a Deus misericordioso, por essa oportunidade de estarmos aqui estudando, buscando ampliar os nossos conhecimentos acerca dessa doutrina que nos consola, que nos auxilia na nossa caminhada evolutiva. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído e inspirado e que todos nós possamos aproveitar esse momento. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sandro, falando sobre a verdade no tempo de Deus. Todo mundo bem? E os papais estão bem? Passaram um belo dia? Quem olhou para o céu aí hoje? Tava bonito, não tava? Viu como é diferente o Dia dos Pais? Né? O das mães é melhor. Eu não lembro como foi o tempo, mas hoje estava muito bonito, né? Hoje estava bacana, né? Eu vou... Veja só como é a cabeça do espírita, né? A minha irmã entrou ali de novo e eu falei com ela que ia comentar sobre isso. Ela me autorizou a comentar. No mês passado eu estava aqui, eu já faço palestra há muitos anos, né? Tem muito tempo que a gente faz estudo, palestra. E a minha irmã nunca foi a nenhuma palestra minha. E eu não me lembro dela ter ido a outra. E aí no mês passado, né, eu estava aqui fazendo a palestra, eis que entra minha irmã e o meu cunhado, que está ali também. Eles entram e sentam ali no fundo, né? E eu parei aqui, pensei e falei, meu Deus, minha irmã morreu e meu cunhado também. E vieram no centro, né? Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, não, tá encarnado, né? Aí veja como é a cabeça, né? Porque ela nunca vem, né? E tá aí de novo, né? Então eu falei com ela, eu falei, ó, vou falar. Ela falou, pode falar, tá autorizada a falar. Então, né, pra ver como a gente pensa. E eu juro pra vocês, foi o meu primeiro pensamento, né? Eu falei, caramba, será que ela morreu? Meu cunhado também? E vieram aqui, né? Bom, mas enfim, graças a Deus estão vivos, né? E aí estão novamente. Bom, então é um prazer, né, a gente estar aqui novamente para falar sobre a doutrina espírita, para falar sobre os ensinamentos espíritas. Hoje a gente vai falar sobre a verdade no tempo de Deus e como está difícil, né, nos tempos atuais, a gente conseguir apurar a verdade, né, a gente conseguir... Principalmente nas redes sociais, né? Como é difícil a gente ter informações que a gente possa realmente confiar, né? E mesmo nós aqui, que eu tenho certeza que nenhum de nós aqui mente nem causa nenhum desconforto em termos de informação trocada, nem nada disso, mas a gente tem que ter muito cuidado com tudo aquilo que chega pra gente, principalmente nas redes sociais, né, através da internet. Porque todo mundo tem a sua verdade. Essa semana eu ainda estava conversando com o Rogério alguma coisa a respeito, e ele falou comigo, ele falou, a verdade sempre tem dois lados, né? Se tiverem duas pessoas. Eu acho que se tiver três, tem três, se tiver quatro, tem quatro. Né? Porque cada um tem a sua verdade, tem o seu posicionamento, mas na verdade, a verdade é uma. E ela vai continuar sendo verdade, independente da gente crer ou não, da gente achar que ela é diferente, mas a verdade é única. É única. Então, assim, qual é o mecanismo que a gente pode utilizar para a gente confiar naquilo que chega até a gente, né? Os próprios espíritos nos chamam a atenção diversas vezes, aí quando a gente vai ler algo na internet, alguma informação que nos chegue de algum espírito ou através de algum médium renomado, temos que passar pelo crivo da razão.
precisamos ler, reler, pensar, raciocinar, refletir, para ver se aquilo ali está dentro daquilo que a gente estuda. Por isso é que é importante a gente iniciar aqui, ó, Kardec. Por isso que é tão importante a gente ter esse conhecimento das obras básicas, da base da doutrina espírita. Que as pessoas têm mania de dizer, o Buruca estava falando comigo, Wagner, eu chamo ele de Buruca às vezes, mas o nome dele é Wagner. Wagner estava falando comigo que uma pessoa comentou com ele sobre o centro espírita, que aqui se fala muito de Kardec e tal. Se fala de Kardec, se fala de outros autores também, mas a gente traz sempre para Kardec, porque é importante a gente ter a base. Não é proibido ler e estudar nenhuma outra obra. Eu leio outras obras, outros autores. A gente se informa em várias outras fontes. Só que nós precisamos ter a base, porque aí a gente consegue confrontar e saber se aquilo está dentro da nossa linha, daquilo que a gente crê, daquilo que a gente estuda, daquilo que a razão nos prova ou não. E aí a gente descarta. Eu confesso a vocês que ultimamente eu tenho visto quase nada fora daquilo que eu pego para estudar. Porque está muito difícil a gente confiar nas informações que chegam. Principalmente falando, né, da doutrina espírita, se a gente for futucar muito, cara, tem mensagem de Jesus, tem mensagem dos apóstolos, entendeu? Tem mensagem de... Às vezes o cara morreu há uma semana atrás, essa semana ele já está... Nossa, coisas fantásticas e fabulosas. Então, vamos ter que passar pelo crivo da razão. Vamos ler. Se você gosta, não tem problema, vai lá, observe, escute, mas pense, traga para dentro das obras básicas para a gente não se confundir, para que isso não crie nenhum tipo de problema e a gente saia por aí divulgando notícia falsa ou informações que não vão ser úteis para ninguém e muitas vezes para a gente mesmo, porque isso confunde, né? Então é o seguinte, a verdade, se a gente for... Acho que não está indo aqui. Vai na mão. Ah. Então, olha só, a verdade pode ser entendida de formas diferentes. Por que eu estou começando a falar da verdade? A base do estudo é a verdade. Porque se eu perguntar para cada um, der um exemplo aqui, pedir para cada um de vocês expor o que vocês pensam e qual é a verdade, cada um de nós vai ter uma opinião. Algumas vão coincidir, outras vão ficar totalmente diferentes. Então eu separei aqui, que a verdade pode ser entendida de formas diferentes, dependendo da perspectiva que estamos olhando. Sentido filosófico, científico e religioso. No sentido filosófico, é a correspondência entre o que pensamos ou afirmamos e a realidade dos fatos. No sentido científico, é algo que pode ser comprovado por evidências, observações e experimentos. E no sentido religioso, é aquilo que está em harmonia com os princípios universais de justiça, amor, honestidade e caridade. O que a doutrina espírita faz? A doutrina espírita está calcada sobre esse tripé: filosófico, científico e religioso. A doutrina espírita tenta unir tudo isso. Tenta não, né? Une tudo isso. Né? Esse é o objetivo. Aqui não está indo. Então eu trouxe um exemplo básico, a internet. Tá? Para a gente raciocinar e buscar essa verdade filosófica, científica e religiosa num exemplo básico que é a internet. Todos nós temos acesso, todos nós conhecemos, sabemos como funciona,
Então, a filosofia vai colocar a sua visão sobre a internet, a ciência vai colocar a sua visão sobre a internet e a religião vai colocar a sua visão sobre a internet. São três verdades, mas são três verdades diferentes. É um exemplo para a gente ver o caminho. A filosofia, o que a filosofia fala sobre a internet? Como é que a filosofia pensa a internet? Significado e implicações. A filosofia, ela questiona o que é a conexão real e se é uma conexão real, se realmente isso traz algum benefício, quais são as implicações éticas, o que isso vai ser bom, se vai funcionar, se vai ser útil, de que forma isso pode me trazer realmente uma base sólida, conhecimento, se é verdade ou mentira no ambiente virtual, se existe verdade, se existe mentira. Então a filosofia, a gente está acostumado a falar sobre isso, né? Ah, você está filosofando. É exatamente isso. A filosofia amplia, ela conversa, ela pensa, ela reflete sobre o objetivo daquilo. O que a ciência? Como é que a ciência olha a internet? Causa e funcionamento. A ciência vai lá, o cientista pega e explica tecnicamente a rede global, interligados por cabos, satélites e protocolos. Bom, internet é cabo, tem o proxy, tem o aparelho, você tem que ter o celular, e no celular você tem um chip, você tem que ter um chip. Ela explica o funcionamento, o método, não o objetivo, mas como você faz para se manter conectado. Esse é o papel da ciência. E o que a religião pensa na internet? A religião vê a finalidade e o valor espiritual. Considera como ferramenta de progresso intelectual e moral, dependendo do uso do livre-arbítrio de cada um de nós. Então vejam vocês, isso é um exemplo de verdade. A realidade, a internet é uma realidade? Sim, a internet é uma realidade. Todos nós acessamos. Hoje somos quase dependentes da internet. Mas vejam que são três visões de um mesmo ponto, só que totalmente diferentes. Mas a doutrina espírita consegue pegar tudo isso e formatar. Qual é o objetivo hoje da doutrina espírita em relação à verdade? O que a doutrina espírita nos fala em relação à verdade divina? As informações que vêm ou que vieram do alto? Por que nós não as recebemos todas de uma vez só? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que a verdade, as informações, elas chegam quebradas? Por que elas não chegam todas de uma vez? E essa é a primeira pergunta que eu faço a vocês, a primeira pergunta que eu trago para a nossa reflexão. Por que a espiritualidade superior não nos entregou todo o conhecimento já pronto desde os tempos antigos? Vocês acham que seria mais fácil a vida? Hã? Isso aí. Às vezes a gente quer dar uma de Deus, né? E a gente acha que as coisas estão invertidas. Ou que o processo poderia ser mais rápido. Mas não é assim que funciona. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 27, no item 9, das contradições e mistificações, eu tirei essa parte aqui que diz o seguinte: Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinaria. E o próprio Cristo disse muitas coisas cuja compreensão estava reservada às gerações futuras. Moisés teve lá a lei de Talião, que não era uma lei, não foi uma lei criada por Moisés, né? Que era o olho por olho, dente por dente, que segundo a história era uma lei justa, para que não houvesse abuso na punição, né? Para você sofrer exatamente na medida que você causou a dor. Esse era o objetivo dessa lei. Não estou dizendo que ela é justa, estou dizendo que a visão da época era necessária para isso. Você já pensou se Moisés, naquela época,
tivesse trazido as informações que Jesus, que foi a segunda revelação, trouxe. Imaginem a confusão na cabeça daquele povo. Eles não estavam, como disse o Wagner, preparados para receber aquilo. Então a verdade ela é gradativa de acordo com o quê? De acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa capacidade de entender aquilo que está chegando. Nesse ambiente em que nós estamos aqui reunidos, qualquer informação que seja colocada aqui entre nós, cada um de nós vai ter um entendimento diferente. Principalmente se formos de áreas diferentes. Se eu perguntar a cada um de vocês o que vocês acham sobre a encarnação ou sobre a reencarnação, qual o objetivo da vida, cada um de vocês vai ter uma visão diferente. E eu não tenho que tentar convencer cada um de vocês dessa diferença, ou se eu penso diferente. Por esse motivo é que eu comecei falando a respeito das informações da internet, por quê? Nós já vivemos um momento extremamente complicado no planeta, que é um momento de transição. A gente percebe isso claramente. A gente sente isso demais. É quase físico. A intolerância, tanto religiosa quanto política, de raça, de credo, de cor, a gente percebe que isso está ao nosso entorno. E o que cabe a cada um de nós fazer com essa diferença, com essa percepção de cada ser? Será que vale a pena a discussão? Será que vale a pena a gente entrar nessa contenda? Por isso é que eu tenho cada vez visto menos coisas a respeito da doutrina nas redes sociais, porque existe uma distorção muito grande. E isso não só falando do espiritismo, em todos os setores. Se a gente for pegar a política, bagunçou. Antigamente não era assim. Cada um tinha a sua escolha. E por que hoje as pessoas não podem conviver com opiniões diferentes? Por que há tanta intolerância? E o mais incrível, e a coisa que às vezes mais me incomoda, é que existem pessoas que pregam o amor, que são cristãos, que falam de Cristo, que falam de Jesus, mas que não conseguem respeitar a opinião do outro. Que sentem necessidade do conflito. E o nosso papel como cristãos, nem como espíritas, mas como cristãos, é apaziguar isso. De que maneira? Buscando nos manter à parte. Que briguem. Que briguem. Eu não vou brigar. Eu não vou discutir. Porque não vai levar a nenhum lugar. A gente não vai mudar ninguém. Esses dias eu ouvi o Rogério, eu falo muito do Rogério, porque a gente conversa demais diariamente. Quando eu estou aqui, a gente está quase todo dia junto. Eu, ele, o Roberto. Então, o Rogério falou que antigamente, quando chamavam ele para fazer casamento, ele iniciava a conversa lá falando com a pessoa. Falou, olha, se você está pensando em mudá-lo, não mude ele. E se você, a esposa, está pensando em mudar o seu marido e você mudar a sua esposa, não mude. Não tente mudá-lo, porque você se apaixonou por essa pessoa dessa maneira. Se você tentar mudá-lo, você vai acabar estragando aquilo que você se apaixonou. Porque pode ser que a mudança não seja favorável para você. É uma verdade? Claro que é. É uma verdade. Ah, não, mas eu penso que eu tenho que fazer ela ficar do jeito que eu quero. Tudo bem. Ninguém vai brigar por isso. Mas com toda certeza, essa tentativa, e se a pessoa mudar, pode ser que ela mude para um jeito que não vai lhe agradar. E muitas vezes isso a gente sabe o que vai acontecer. Se você se apaixonou pela pessoa daquele jeito,
né? Agora, tem gente que não quer mudar, não aceita mudar, nem de opinião, nem de postura. É a tal da síndrome de Gabriela, né, que eles falam, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, e assim vai continuar sendo. Nem que a verdade caia na frente da pessoa. Então vejam, a gente precisa passar tudo pelo crivo da razão e entender que às vezes a gente não consegue enxergar muitas vezes a verdade porque nós estamos ainda distantes do nível de compreensão para aquele entendimento. Por isso que muitas vezes aqui em alguns estudos eu coloco para vocês que muitas pessoas vivem a vida de uma maneira muito prazerosa, muito boa, não tem problemas. E por esse fato se julgam pessoas já com uma posição, digamos, mais elevada, porque não tem problema, se acham, né? E eu às vezes chamo a atenção nesse sentido, porque às vezes você não tem problema porque você ainda não está preparado para suportar o problema que vai chegar. Então você tem que ter força, você tem que ter estrutura, você tem que ter conhecimento, você tem que ter base. Então, a hora que você estiver forte o suficiente, o problema vai vir. E ele vai fazer o processo que ele tiver que fazer na vida de cada um de nós. Deus queira que a gente não precise enfrentar nenhum problema grande, mas se ele chegar, a gente tem que estar preparado. Então, isso também passa por um processo de entendimento e de despertamento da verdade. Que verdade? A verdade de Deus, a verdade divina. Mas aonde que isso está contido? Nas leis naturais. Vamos pegar e vamos estudar as leis naturais. Lei do trabalho, lei do amor, lei da adoração. Vamos estudar, vamos entender o que é cada um desse item. A lei do progresso. Entender que a destruição, para haver uma mudança, é necessário que o velho se destrua, se desfaça. Para que o novo possa surgir, é necessário que o velho se acabe. É por isso que nós morremos. Como é que a gente vai progredir se a gente não morrer? Como é que eu vou nascer de novo sem morrer? Como é que eu vou provar o meu conhecimento e o meu entendimento sem morrer? Ah, Sandro, eu não acredito nisso. Não tem problema. A verdade não vai deixar de ser verdade simplesmente pelo fato da gente não acreditar na verdade. É simples. A reencarnação é fato. É fato. Uma outra pessoa falou comigo essa semana, foi essa semana que ela falou, que ela conheceu uma menina, uma senhora, e essa senhora falou para ela que ela era uma ex-espírita. Ah, eu sou ex-espírita. Ela falou, achei estranho, né? Ser ex-espírita. Então, mas por que você é ex-espírita? Ah, porque eu não acredito na reencarnação. Só por isso? Não tem problema. Não tem problema. Venha à casa espírita. Se você acredita em Deus, você não... Ah, não confio na reencarnação. Não acredito na reencarnação. Tá tudo bem. Você não precisa acreditar na reencarnação. Mesmo sem acreditar, quando você morrer, você vai reencarnar. Esse é o processo. Essa é a verdade. Essa é a lei. Acreditando ou não. Mas se você não quer acreditar, está tudo bem. Se acredita nas outras coisas, acredito. Então venha, faça parte, vamos trabalhar, vamos estudar. Quando chegar na reencarnação, eu sei que ninguém vai te convencer. Se não quiser, não escute, saia, vá ver outra coisa. Mas por que abandonar algo que lhe faz bem só por um problema que você não concorda? Por que deixar de cumprir uma tarefa porque a pessoa que está do lado pensa diferente de mim?
Por que deixar de fazer algo bom simplesmente de eu não acreditar que aquilo possa trazer algo bom para mim? Então isso não é justificativa para a gente deixar ou abandonar algo. Por isso que eu chamo tanto atenção para essa questão da verdade na internet. Por isso que eu escolhi esse tema. Porque eu percebo que a internet tem sido um grande problema para a maioria das pessoas. Bem utilizadas, as redes sociais são fantásticas, espetaculares. Isso é uma verdade, é um fato. Como a religião aqui atrás. Como a religião coloca aqui, finalidade e valor espiritual, considera como ferramenta de progresso intelectual e moral, dependendo do uso do livre-arbítrio de cada um. E empresas utilizam a internet para gerar lucro, dinheiro. Hoje no Laje, nós estamos gerando dinheiro, retorno através da internet. Nós fizemos uma campanha lá para colocar as TVs, né, nos quartos dos vovôs, ficou em 8.200 e pouco. O Rogério teve a ideia de colocar na internet, fazer uma campanha, nós colocamos na internet, em uma semana nós arrecadamos mais do que o necessário. Nós quase triplicamos a arrecadação de sócios, que era em torno de 10 mil, foi em torno de 10 mil no mês retrasado, no mês passado fechamos com 30 mil. Através de quê? Redes sociais. É uma realidade. Agora, está sendo bem utilizada. Está sendo bem feito. Estamos traçando objetivo. Então vejam que funciona e que é bom. E a gente está falando de uma instituição, tudo bem, é grande, é conhecida, mas nas nossas vidas, a gente pode escolher olhar o quê? Ver o quê nas redes sociais? Isso. Coisas boas. Esse tipo de informação. A gente pode escolher o que ver. Porque essa é uma realidade. É o que a religião faz aqui. É o livre-arbítrio de cada um de nós. A gente vai se situar onde a gente escolher. Hoje a gente está aqui na Casa Espírita por quê? A gente está atrás de quê? Algum tipo de informação, uma conexão mais profunda com o íntimo, com Deus, algum tipo de conhecimento, algo que nos desperte ou que nos traga alguma inquietação para a gente poder pensar, refletir, tomar um passe, ir para casa mais tranquilo. Nós temos um objetivo, nós confiamos, essa é uma verdade que nós acreditamos. É um processo fantástico. E a gente já sabe como ele funciona. Essa é a grande facilidade na nossa vida. Porque a gente sabe exatamente o que é que nós temos que fazer, a maneira que nós precisamos nos comportar. A gente sabe exatamente que nós não sabemos quase nada. A única certeza que a gente tem é que a gente vai passar a vida inteira estudando, lendo, tentando compreender. A gente vai morrer e vai olhar e vai falar: gente, eu sabia tão pouco. E ainda falta tanto. E isso é bacana. Porque a gente vai ter oportunidade de retornar, aprender de novo, evoluir, ter conhecimento, ter outros contatos com as verdades divinas. E certamente isso não vai acabar quando nós atingirmos o objetivo. Eu falei isso no outro estudo do mês passado. Quando chegar nesse ponto, algo mais virá. Porque olha só, Jesus, lá em João 16:12, Jesus diz o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E aí? Jesus falou isso aqui.
E eu vou repetir uma coisa que eu falei no mês passado. Esse cara foi tão importante que o mundo se divide em antes dele e depois dele. Então, o cara sentou e falou, olha, eu tenho muita coisa para falar, só que se eu falar agora ninguém vai entender. E isso aqui serve para todos nós. Será que toda a verdade do universo está contida aqui? Não. Não. A nossa mente explode. Bom, se não está aqui, onde é que está? Está lá na Igreja Católica? Também não. No Salão Jeová, no Salão Evangélico? Também não. Parem aí 5 minutos e comecem a pensar no universo infinito. Já tentaram fazer esse exercício? Fechar os olhos e falar, pô, o universo é infinito. Então eu vou. Chego lá no final do universo, tem um muro. Acabou o universo. Quem construiu o muro? O que tem atrás do muro? Mas ele é infinito, então ele não acaba nunca. Como é que funciona isso? O que eu estou vendo hoje no céu, às vezes já morreu há milhões de anos. Eu estou vendo o fim de uma estrela. Então, a gente conceber essas coisas é muito difícil. E são verdades. Agora descobriram aí um objeto vindo em direção à Terra, né? Parece que está passando pelos... Vocês viram isso? Então, isso é uma verdade. E está acontecendo. Esse objeto parece que tem 20 quilômetros de extensão. Não sabem o que é, porque ele não se movimenta como um meteoro, nem como um asteroide. Enfim, eu não sou cientista, mas eu estou aqui repetindo mais ou menos o que eu ouvi. Ele não se movimenta como um meteoro, como um asteroide. E em um certo momento da sua trajetória, ele desviou e voltou para a rota para não colidir com algo que vinha na direção dele. Então, os cientistas estão loucos com esse objeto, que eles não sabem o que é. Não estou dizendo que é uma nave, não estou dizendo que é um planeta, não estou dizendo que é nada. Estou dizendo que ninguém sabe o que é, mas ele tem uma rota certinha, eles dão lá os nomes, né, que diferencia a rota desse objeto de um meteoro, né, de um cometa, e ele não é nada disso. E está vindo, não para colidir com a Terra, mas ele vai passar em uma distância da Terra, a mesma distância que ele está passando de todos os outros planetas. E a rota dele sugere, que eles ainda não têm certeza, eles têm 90% de certeza, de que ele não é do nosso sistema solar, ele vem de outro sistema. Então, tá aí. Ah, não, eu não acredito. Não tem problema. Não tem problema você não acreditar. Eu não vou tentar convencer ninguém de que isso é verdade, até porque eu não sou cientista. Mas está acontecendo. Existe. É uma verdade. Porque a ciência... A gente leu ali o que a ciência faz, a ciência estuda, a ciência busca entender o que é, de que é feito, como funciona. A ciência não está pensando que Deus botou, não, Deus mandou esse objeto, não. A ciência está futucando, quer saber de que material é feito, por que ele mudou de rota para sair da colisão de outro. É assim que funciona. Agora a religião vai olhar para esse objeto de que maneira? Nós espíritas vamos olhar para esse objeto de que maneira? Visita. Se amanhã ele passa aqui, para e desce lá, 2 carinha, pai, chega, como é que a gente vai olhar para esses caras? Nós vamos chamá-los de quê? Irmãos, né? E a ciência vai chamar esses caras de quê? Invasores, querem tomar a terra, querem a nossa água, tem tecnologia avançada, vão explodir a gente, vão mirar os tanques, os canhões para esse cara, vão jogar uma bomba atômica no... É assim que é. É assim que é.
cada um tem a sua verdade. Cada setor, cada grupo tem a sua verdade. Aqui está muito grande, eu vou lendo por etapas. Eu não queria botar isso aqui, mas não tive opção. Questão 627, Livro dos Espíritos. Ainda falando de Jesus, porque ele diz: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Ou seja, além do que Jesus falou, por que vocês estão mandando essas mensagens? Por que vocês estão transcrevendo? Por que vocês estão explicando tudo para a gente? Vocês têm algo mais para falar? Jesus empregava com frequência na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Por isso que Jesus diz aqui, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Na época não iriam entender. E a minha pergunta, se toda a verdade está contida aqui, é exatamente faz a mesma referência que Jesus ali. Além do que está contido, além do conhecimento que nos chega, tem algo mais? Claro que tem. E por que a gente não sabe? Né? Então vamos lá. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. Veja que os espíritos, eles são pontuais. Além de não compreender, vocês também não praticam. Poucos praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Mas isso é o que não se deve fazer, mas isso é exatamente o que é feito hoje em dia. Quantos profetas vendem água do Rio Jordão em copinhos lá fechados, engarrafados, e cobra R$200? Quantos vendem uma caneta que ele abençoa e tudo que você assinar vai virar ouro? Meu Deus, sabia disso não. Quantos vendem uma vassoura para você varrer a sua casa? Gente, se eles vendem, tem quem compre. Isso é que é pior, porque usa-se a boa fé da pessoa, a crença da pessoa, para se aproveitar. Isso é que é pior. Problema dele se ele está fazendo. Ele vai colher aquilo que ele está plantando. Agora, o que a gente tem que fazer é divulgar cada vez mais para que essa pessoa entenda que pagar R$200 numa caneta, que o cara abençoou, para ele assinar alguma coisa ou para ele usar no dia a dia, não vai torná-lo rico. Eu estou com aquele coroa que eu ouvi e essa frase fica na minha cabeça todo dia. Não há pobreza que resista a mais de 10 horas de trabalho por dia. É a única maneira que o pobre, o ser, mais baixo, tem de crescer trabalhando. E o cara quer facilidade, ele quer comprar uma caneta, ele quer comprar uma vassoura, ele quer fazer algo. Será que ele acredita tanto nisso? Será que não é
tem um pouco de inocência. Porque o cara que faz isso, ele sabe que é mentira. Ou será que ele faz isso tendo certeza de que aquela água ali que ele está botando ali muitas vezes da torneira, ele vai abençoar e aquela água ali ele vai dizer que é do Rio Jordão e vai trazer benefício para aquela pessoa? Claro que não. Claro que não. Eu acredito que uma pessoa que compre isso e que tenha muita fé possa até mudar a condição dela, mas não por conta do copo d'água nem da caneta, mas por conta da fé dela e pela força que essa pessoa tem para viver. Não pelo fato de ter comprado. Isso talvez mude algo dentro do pensamento dela que faça ela impulsionar, tirar forças de algum lugar que a gente não sabe, mas não é por causa disso que vai funcionar. Então, vejam vocês que a mensagem dos Espíritos é clara, mas a gente vê isso hoje. Isso é o que não se deve fazer, mas é o que tem. Tem gente que diz que o umbral está vazio, que está todo mundo aqui, né? Eu ouço isso demais, né? Ó, o umbral está vazio, está todo mundo encarnado. Ó, nós estamos, né? Será que somos nós? Eu costumo dizer que vai encher, né? Às vezes, um católico, pessoal que trabalha comigo em São Paulo, tem muito evangélico que fala, ó, cuidado que o inferno vai encher, cara. Mais 100 anos o inferno vai estar cheio, né? Mas enfim, vamos em frente que o tempo nos alcança. Bom, depois de tudo isso, por que Deus não nos revelou tudo de uma só vez? Por que Deus não disse tudo para a gente? Fala, é assim, 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 assim. Funciona dessa maneira, o conhecimento vai ser assim, você vai adquirir assim, a verdade vai sendo dita devagar. Ou então é o seguinte, nascemos. Pronto, você já está inteligente, você já conhece tudo, você já sabe tudo. Por que esse sofrimento? Que lógica é essa? Por que ser dessa maneira? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Questão 628, Livro dos Espíritos. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. É o resumo de como a verdade vai chegar até cada um de nós. É como cada um de nós vai conseguir atingir o objetivo, o entendimento que a natureza, que Deus espera de nós. De acordo com a nossa evolução, ela vai sendo revelada. Quando a gente acorda de noite lá e pega o celular para ver a hora ou para ver alguma coisa que a gente não fecha o olho assim, é isso. Se falar tudo de uma vez, a gente se deslumbra. A gente não consegue enxergar, a gente não tem capacidade de entendimento. Eu já falei isso uma vez. Quando a gente pensa em felicidade, se eu perguntar a cada um de vocês aqui o que é felicidade, cada um de vocês vai me dar uma resposta diferente. Cada um de vocês vai ter um posicionamento diferente. Para uns, felicidade pode ser viajar para ver um filho, para ver um parente. Felicidade pode ser trocar de carro. Felicidade pode ser ter uma conta bancária poupuda, cheia. Ter saúde. Vamos perguntar ali um morador de rua, hein? Ter saúde. Ter saúde. Agora pergunta ao morador de rua ali, o cara que às vezes está debaixo da marquise ali, fala, o que é felicidade para você? Fala, rapaz, me dá uma sopa aí e um cobertor. É o momento. É o que ele precisa naquele momento. Vai no hospital e pergunta à pessoa, o que é felicidade para você? É a cura da minha doença. Às vezes o cara tem muito dinheiro, tem tudo, consegue comprar o que quiser, mas não consegue se curar. Pergunta a ele se ele troca a saúde por tudo que ele tem. Na hora, ele entrega.
Na hora, ele nem pensa, ele não pisca. Fala, aonde eu assino? Pode levar tudo. Eu saio daqui zero, sem nada, sem ter nem para onde ir, mas só em estar curado. Então, cada um de nós tem a sua visão da verdade, o seu entendimento da verdade. Por quê? Porque é um momento de evolução. É a nossa capacidade de entendimento que vai gerir o que a gente vai conseguir assimilar, aceitar ou não. Por isso que a gente precisa refletir, por isso que a gente precisa pensar, por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente bate tanto obras básicas. Estude, leia. Eu posso ler lá livro tal de... Pode, não tem problema. Pode ler. Mas tenham em mente que aquela situação, por mais que seja mediúnico, por mais que tenha vindo através de um médium, é a visão, a verdade de uma pessoa, de um espírito. É ela colocando a visão dela sobre aquilo. Não é a verdade absoluta. Não é a verdade absoluta. Se eu chegar para o médico e falar... Me falha, chegar para o dentista, Valéria é dentista. O que é ser dentista? Ela vai me dizer o que é ser dentista, porque ela é dentista. Se perguntar para mim o que é ser dentista, eu sou vendedor de calcinha. Você vai chegar para mim, o que é ser dentista? Bom, ser dentista é ficar lá no consultório, minha irmã é dentista. O cara chega, você vai, abre a boca. Ih, tem cárie, não tem. A visão dela é diferente, ela vai me dar uma aula, porque ela é dentista. Cada um na sua. Por isso que é tão importante a gente ampliar os horizontes, buscar um conhecimento maior. A gente não vai encontrar Deus falando na rodoviária urbana. Não vai. Não vai. Deus está dentro de cada um de nós aí, dentro do nosso coração. A gente não precisa sair, subir uma montanha, escalar para encontrar Deus. Não, vou me isolar, vou ficar lá no alto do Tibete, 7 anos, não sei o quê. É lindo, deve ser um troço fabuloso, espetacular. Para quem gosta de ficar sozinho, então, eu ia me sentir maravilhado. Agora, eu não vou achar Deus lá. Eu vou achar Deus aqui. E cada um de vocês também, da mesma maneira. Questão 631. Tem meios de um homem distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal? Nós nascemos com isso. Sim, quando crê em Deus e o que saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um e outro. Então, quando algo nos chega, a gente pode até negar, mas a gente vai saber se aquilo é bom ou ruim, se aquilo é verdade ou mentira. Se aquilo vai fazer bem ou vai fazer mal. Nós temos isso dentro de nós. Como é que eu consigo colocar isso em prática mais fortemente? Como é que eu consigo não distinguir, mas não errar tanto? Principalmente em relação a outra pessoa. Como é que eu posso fazer isso? Jesus já deixou. Não fazer ao outro aquilo que eu não quero para mim. Acabou. Resolvemos a questão. Questão 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que a prática do bem, quando em realidade pratica o mal? Jesus disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. É isso. Veja o que você quer, o que você gostaria que fizessem a você e coloque isso em prática. Por que você vai fazer isso com o outro se você não gostaria que fizesse a você? Regra básica de vida. Ninguém erra. Acabou o problema da humanidade. Isso é amor.
Para finalizar, prometo que vai ser curto, a gente tem 3 minutinhos. Aplicação básica. Vamos aplicar no dia a dia, na nossa vida, um posicionamento, uma postura para a gente poder distinguir, para a gente poder aceitar, para a gente poder entender, para a gente poder caminhar para frente. Nós precisamos sair da vida melhor do que chegamos. Esse é o único objetivo que a gente tem que correr atrás. Tem muita coisa para a gente saber, tem muita coisa para a gente fazer, mas a gente tem que morrer melhor do que quando nós nascemos. Botem isso na cabeça. Primeira coisa, estudo das obras básicas de Kardec, para nós espíritas, tá, gente? Para nós que estamos aqui envolvidos nesse processo. Por quê? Porque Kardec vai dar uma base. Quando a gente lê alguma fantasia, quando a gente vê lá um médium, por mais bacana e conhecido que ele seja, dizer que recebeu uma mensagem de Jesus Cristo, ele já falava, o cara tá, né? Para a gente poder pensar sobre isso. Eu estou dando um exemplo assim drástico, mas existem milhares de outros. Tem gente, né, tem espírita na internet que vive ganhando dinheiro na internet, não tem problema, tá tudo jóia, tranquilo, mas falando, ó, Kardec foi fulano, Chico Xavier foi cicrano. Gente, isso vai trazer o que pra gente? O que importa é a mensagem. O que importa é o conhecimento. É isso que a gente tem que ter em mente. Vamos ser objetivos, vamos buscar coisas que vão acrescentar na nossa vida. Esse tipo de coisa a gente assiste em casa quando chega, às vezes eu falo com minha mulher fala, você gosta desses filmes? Eu falo, eu gosto, porque eu boto lá, eu não preciso pensar em nada. Você bota o filme lá, você fica... Aí o cara fala um monte de baboseira, você fica olhando, daqui a pouco eu viro pro lado, pum, durmo. No outro dia eu nem sei qual foi o filme que eu botei para ver, porque eu não preciso pensar. Aí eu vou botar um filme profundo, um filme que tem que... Você fica, perco o sono, cara. Não durmo, no outro dia 5h30 eu estou de pé. Aí fico. Então eu boto essas coisas para ver assim, para você, sabe, se desligar. Se você quer coisa boa, objetivo, tem hora para isso. Vamos procurar ver, assistir coisa. Se a gente está, né, tô acordadão, tal, o que eu vou fazer? Não, vou ver coisa, vou estudar, vou ver alguma coisa que vai me acrescentar, entendeu? Vou ver alguma coisa, vou ver um filme, vou assistir um filme do jeito que eu gosto e tal. Mas, gente, vai ficar vendo quem foi Kardec, quem foi não sei quem, entendeu? Porque fulano foi a encarnação de Cicrano e Beltrano, e aí? Qual é o objetivo disso aí? Por que eu tenho que saber isso aí? Essa é a questão, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Não aceitar algo só porque vem de um espírito ou um médium famoso. É isso que a gente está falando. As divergências fazem parte da caminhada, mas a verdade prevalece. Então, eu acho que a frase que a gente tem que guardar hoje, para a gente refletir, é: a verdade não deixa de ser verdade, mesmo que a gente não acredite. Ela vai ser sempre verdade. Eu posso não acreditar que eu vou morrer, mas a verdade está aí, eu vou morrer. Eu posso não acreditar que eu vou voltar, mas eu vou voltar. Independente da nossa crença, a verdade é uma e é para todos nós. Muita paz, até a próxima.